Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Eliseu pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer aos irmãos e amados pastores e obreiros que estão aqui hoje, nesta noite. Esta igreja, que o Senhor possa nos abençoar aqui. Que o Senhor possa falar algo ao nosso coração e sairmos daqui edificados para a glória do nome dEle. Como já fui apresentado, sou o pastor José de Almeida. Sou o diretor de uma faculdade teológica em Brasília, o Betel Brasileiro, que está há 82 anos aqui no Brasil como seminário, formando líderes vocacionados. E também é uma agência missionária que envia também para missões. Faz a preparação teológica e envia para missões. Temos mais de 50 campos missionários no mundo. E, pela graça de Deus, o Senhor Deus tem me dado essa oportunidade de falar deste assunto em muitos locais, em muitas igrejas, em muitos estados, pois é um tema bastante relevante, em que, por muito tempo, vários vocacionados, líderes de Deus, têm sofrido, mas parece que agora que está estourando esse negócio nas mídias, mas esta é uma verdade que há muito tempo já está acontecendo. E a gente tem que falar desse assunto e tratar desse assunto biblicamente. E eu agradeço essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui para estar falando desse assunto com vocês. Pode se assentar, por favor? Em nome de Jesus. Bom, os slides ali vai ser o meu esboço. Então eu também vou depender dele ali para estar falando com vocês. Portanto, o tema é líderes de carne e osso. A primeira coisa que nós devemos desmistificar é que você, servo de Deus, você, serva de Deus, você, homem de Deus e mulher de Deus, chamados para o ministério e vocacionados para o ministério, vocês são homens e mulheres de carne e de osso. Isso é muito importante, irmãos, porque, e a igreja também, todos que estão aqui que têm uma vocação, que têm um chamado, ou que entendem que Deus está te chamando, é necessário você saber que você é carne e osso. Por que é necessário saber disso? Porque há uma mistura bombástica, e é o que eu quero falar dessa mistura bombástica na parte da manhã. Mas qual que é a mistura bombástica? Homens de carne e osso, imperfeitos, a serviço de um reino perfeito. Essa é uma mistura bombástica. Então são homens e mulheres imperfeitos a serviço de um reino perfeito. E como é que a gente consegue lidar com isso? A outra mistura, homens e mulheres de carne e osso, fazendo uma obra celestial e sobrenatural. Não é fácil lidar com isso, e nós vamos ver isso biblicamente, que não foi fácil para muitos homens de Deus. Então, alguma coisa pode acontecer nisso, se nós não tivermos aqui uma inteligência espiritual bíblica para podermos lidar com isso. O assunto de depressão e vocação, infelizmente, está estourando no nosso Brasil, coisa que já estava acontecendo nos Estados Unidos e outros países há muito tempo. Pastores se suicidando, pastores deixando o ministério, pessoas que estão fazendo seminários teológicos para ser um futuro obreiro, um futuro pastor. A grande parte vai desistir do ministério, porque não é uma coisa fácil de lidar. A igreja tem uma visão errada do que é um homem de Deus e do que é uma mulher de Deus. Os membros da igreja acham que a pessoa que está ali na frente não é de carne e osso. E nós vamos ver que esta é uma problemática muito séria e nós devemos resolver esse negócio. Você já reparou que quando você está com um problema do coração,
você vai no médico específico que resolve o problema do coração? Você já viu que quando você está com um problema nas costas, você vai em médico específico para resolver o problema nas costas? Quando você está com problema nas vistas, você vai a médicos específicos para resolver o problema das vistas. Mas quando você está com algum problema psicológico, sentimental, extravagado, já que você não está tendo controle das suas emoções, o certo era você procurar um psicólogo, mas isso ninguém quer procurar. As pessoas falam, meu psicólogo é Jesus. Só que você procura um cardiologista, você procura um oftalmologista, você procura todas as especialidades, mas quando o problema está na ordem dos sentimentos, você fala, meu psicólogo é Jesus. E nós temos uma barreira de querer tratar esse negócio, por quê? Porque está estigmatizado que isso é demônio. Porque infelizmente, vou usar aqui uma figura, que o diabo está ali na esquina chorando, chorando e chorando. E você vai lá perguntar, por que você está chorando, diabo? Ele vai dizer, porque os crentes botam toda a culpa em mim. Tudo é minha culpa. E é por isso que ele está lá chorando. E nem toda a culpa é do diabo. Nem tudo é diabo, nem tudo é demônio, nem tudo é feitiçaria. Pode estar havendo coisas que são inerentes a pessoas, a humanos, que são formados de carne e osso. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 16 e 17. Até o 18. Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 18. A palavra de Deus nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, em outras Bíblias deve estar as mesmas paixões, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Meus amados irmãos, Tiago aqui ele está falando da oração de um justo que tem muito efeito. Mas, quando nós vamos pegar aqui, ele pega uma pessoa bíblica, um personagem bíblico, para nos mostrar como a oração de um justo tem efeito. E qual é o personagem bíblico que ele pega? Elias. Então, para ele mostrar que a oração de um justo vale muito nos seus efeitos, ele quer nos mostrar qual é o efeito que a oração de um justo faz. Aí ele pega Elias pedindo fogo do céu e fogo descendo. Aí ele pega Elias pedindo para parar de chover e para de chover. E ele pega Elias pedindo para chover e torna a chover. Eu neste momento, eu já me sinto um pouquinho desvanecido. Porque se a oração de um justo está sendo comparado a Elias pedindo fogo do céu e fogo descendo, ora para chover e ora para parar de chover, e assim acontece, aí às vezes eu me sinto um pouquinho desvanecido, porque eu falo, uau, se a oração de um justo é pedir fogo do céu, como é que é a minha oração então? Que às vezes eu estou pedindo para dor de cabeça sair, a dor de cabeça não está saindo. Então o padrão então da oração de um justo está lá em cima. Quem pede fogo do céu e fogo desce, pede para parar de chover e para, e ora de novo para chover e chove. E você, o que você acha? Você está nesse nível? A tua oração está nesse nível? Quando eu olho para a Bíblia, esse personagem Elias parece até um anjo. A Bíblia nem fala direito quem é ele, de onde ele vem direito, quem são seus pais, a sua genealogia.
A Bíblia não dá muito esclarecimento de quem é este homem que faz estas coisas extraordinárias. A Bíblia dá uma informação desse homem ser tirado de uma forma diferente, levado de uma forma diferente. E a contextualização bíblica vai nos mostrar ele aparecendo, citando dele em outros momentos. Este homem é citado lá no Monte da Transfiguração, onde está acontecendo algo sobrenatural. De repente Pedro olha e fala: Elias e Moisés. E alguns acreditam até que ele é uma das testemunhas que desce lá no Apocalipse. Esse personagem Elias não parece homem. Esse personagem Elias está parecendo mais um anjo do que homem. Mas aí Tiago vem e me traz um detalhe esclarecedor e libertador para mim. Ele continua dizendo que esse personagem, que parece mais um homem, parece mais um anjo do que um homem, esse personagem ele descreve aqui que era homem. E homem sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões. Se você fazer um estudo bíblico do que é homem sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões, eu vou te dar uma listinha aqui para te ajudar. O que a Bíblia descreve do homem, das paixões do homem, o que há dentro do homem e no homem. Se a Bíblia pudesse bater assim uma fotografia, uma radiografia, e mostrar quem você é em si mesmo, sem nenhuma intervenção de Deus, a Bíblia vai dar uma listinha. E aí vai a listinha: olhos altivos, Isaías capítulo 2, versículo 11. Cabeça doente, Isaías capítulo 1, versículo 5. Coração enfermo, boca cheia de maldição, Romanos capítulo 3, versículo 14. Você em si mesmo e sem uma ajuda de Deus para trabalhar na tua natureza, a tua boca é cheia de maldição. A língua é mentirosa, é daqui para ali para você falar mentira. A garganta é um sepulcro, é de falar coisas que não prestam. Mas sepulcro também na teologia bíblica do Velho Testamento, no hebraico, no Velho Testamento é nepht. Nepht, garganta. Mas nepht, dependendo do contexto no hebraico, no Velho Testamento, também pode ser sepulcro. Ou seja, ao mesmo tempo que nepht pode ser garganta, sepulcro, nepht também pode ser alma. As três coisas é um buraco sem fundo. Preste atenção. Sepulcro, quanto mais se enterrar a gente, é um buraco que vai receber mais gente, nunca vai dizer basta. Garganta, se não tiver a mente e o estômago dizendo basta, você vai enfiar coisa que não vai parar, porque é um buraco e ele não tem fim. Se não tivesse a mente para dizer para, se não tivesse o estômago para dizer basta, a garganta é um buraco que você vai colocar coisa e não vai parar mais. E a alma é um poço de insatisfação. Você sempre estará insatisfeito. Você vai alcançar alguma coisa nova, amanhã você já está querendo outra. Você vai chegar num sonho, alcançar um sonho, daqui a pouco você está insatisfeito, querendo outras coisas mais. E a Bíblia vai nos dizendo, coração de pedra, Ezequiel 11:19, ou seja, insensíveis. O homem em si mesmo, você em si mesmo, é de coração de pedra, insensível. É facinho você não se importar com o outro. É daqui para ali para você não querer nem saber do problema do outro. Você em si mesmo, a Bíblia descreve que você tem pés velozes para derramar sangue, mãos velozes para derramar sangue, cegos espirituais guiando outros cegos. Você em si mesmo, sem intervenção de Deus e sem a ajuda de Deus, você é cego espiritual. Mateus capítulo 15, versículo 14. E ainda continua uma listinha de Gálatas. Lá em Gálatas nos diz que as paixões, a obra da carne, você em si mesmo, sem nenhuma ajuda de Deus e intervenção do Espírito Santo, você no automático produz prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. Isso daqui sou eu
e você no automático. Nós não precisamos de fazer força para gerar estas coisas, porque este é o homem no seu automático. E quando Tiago fala que Elias era homem, ele está dizendo que Elias, que parece um anjo, Elias, que pede fogo no céu e o fogo desce, é homem, sujeito a estas mesmas características. Você é homem, você é mulher de carne e osso. Agora, você é esta pessoa que a Bíblia apresenta imperfeita a serviço de um reino perfeito. Você é esta pessoa que a Bíblia te lista imperfeita a serviço de um reino santo e perfeito. Essa mistura, irmão, é bombástica. E nós vamos ver isso biblicamente. Nós vamos ver que personagens bíblicos tiveram dificuldade de lidar com essa mistura. Eu tenho uma listinha aqui no meu celular e eu vou dividir essa listinha aqui com você. A função pastoral está listada entre 4 atividades mais difíceis de se exercer, segundo o resultado de pesquisa feita nos Estados Unidos. Olha lá a listinha. Um pastor deve ser pregador, exemplo, pai, marido, conselheiro, conferencista, planejador, ministro, missionário, diretor, mentor, amigo, babá de muitos crentes, reconciliador, conselheiro matrimonial, conselheiro da juventude, líder de líder, professor da Bíblia, intercessor, além de ser porteiro do templo, motorista dos irmãos em Jesus, pessoal de limpeza, líder de louvor, bom pagador, generoso, honesto, pontual, o primeiro a chegar, o último a sair. E todo pastor enfrenta constantemente críticas como: o sermão não me satisfaz, o culto é muito longo, os filhos do pastor não são exemplos de acordo com os outros. Uma das coisas mais difíceis na vida de um pastor é saber que as pessoas que dizem amá-lo o trairão. O pastor é muitas vezes a pessoa mais solitária da congregação. Você deve ver um pastor sendo cercado por pessoas, mas muito raramente pessoas interessadas em seus problemas, necessidades ou mesmo em sua vida. Isso sem contar com as exigências que as congregações colocam sobre os filhos do pastor. Por isso gostaria de lhe dar alguns conselhos. Se você tem um pastor ou tem como amigos os filhos dos pastores, cuide deles, proteja-os, ore por eles, conecte-se com a visão, apoie-os, mas acima de tudo, ame-os, porque é um fardo muito pesado. E além disso, estes líderes, estes homens, esses vocacionados, estou falando especificamente de pastor aqui, mas há mulheres aqui, pode haver missionários, pode ter líderes aqui, pessoas que já são chamadas por Deus, que já devem estar enfrentando os problemas como estes, ou pessoas aqui que várias outras pessoas olham para você como um líder espiritual, um homem, uma mulher de Deus. Esta lista, este fardo já está sobre você. E este fardo é pesado. Agora, por que a mistura é bombástica? Porque geralmente esses líderes de carne e osso, eles vestem uma farda, uma capa de super-homem, e querem ser super-homem. É a síndrome do super-homem. O pastor, ele tem a facilidade, ou o líder, tem a facilidade de querer vestir uma capa de super-homem, salvar todo mundo, resolver problema de todo mundo, e não deixar a humanidade inteira se perder ou ir para o inferno. Aí é onde mora o problema, porque o Clark Kent lá do filme do super-homem, ele é o super-homem se fingindo de homem. Só que o pastor e os líderes são homens querendo ser super-homem, e isso vai dar problema.
Porque não vai dar conta de resolver o problema de todo mundo. Não vai dar conta de salvar todo mundo. Inclusive, entrou um outro problema chamado síndrome messiânica. Qual é a síndrome messiânica? A gente quer salvar. Só que esse papel não é nosso de salvar, porque quem salva é Deus. Mas a síndrome messiânica é que a gente quer ocupar o papel de Deus. Aí vai dar problema. Porque só Deus faz o que Ele faz. A gente não dá conta de fazer a parte de Deus. E muitas vezes nós queremos salvar. E não é nossa parte salvar. Só quem salva é Deus. Agora, qual que é a minha parte nesse negócio? Quantas vezes você já viu pastores com a síndrome messiânica se dizendo: ó, irmão, eu vou morrer por você. Opa, está querendo disputar com Deus? Com Jesus? Que já morreu para salvar? Você não dá conta de morrer por ninguém, porque a igreja, a noiva, já tem aquele que morreu por ela. E nós estamos querendo protagonismo que não é nosso, é de Deus. Agora, qual que é o meu papel nesse negócio? É isso que eu tenho que entender. Até onde é a minha parte e até onde é a parte de Deus. Mas nós temos a tendência de ultrapassar a nossa parte. E nós temos a mania de querer fazer a parte que é de Deus. E aí vem a depressão. E aí vem a angústia. Porque a gente está querendo fazer uma parte que a gente não dá conta. Porque nós não somos Deus. Você não é Deus para salvar ninguém. Você não é Deus para resolver problema de ninguém. Você não é Deus para estar em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. Você não é Deus para ouvir todo mundo e conseguir conciliar o problema de todo mundo. Você é uma pessoa de carne e osso que precisa saber os teus limites, até mesmo para que você deixe Deus fazer a parte que é dele. Porque, irmãos, não vemos mais milagre, estamos querendo fazer a parte de Deus. Aí a gente se depressiona, se angustia, não dorme à noite, as forças se vão e a gente se frustra, porque queremos fazer uma parte que não nos cabe. E o pior, sem perceber, eu estou fazendo uma parte que é de Deus, e se eu estou fazendo a parte que é de Deus, eu no mínimo não estou crendo que Ele é Deus para fazer. O pior de tudo. Eu vou te dar aqui, eu quero falar dessa outra parte amanhã. Mas olha como que era Jesus. Jesus é Deus. Mas só que aqui na terra ele veio como homem. Então ele é Deus, mas veio como homem. Na tentação do deserto ele foi provado, tentado como? Ele foi tentado ser o quê? Ele foi tentado ser Deus. Olhe para cá. Quando Satanás diz: transforma esta pedra em pão. Ele é Deus, veio como homem, e foi aprovado como homem, mas foi atentado a ser Deus. Preste atenção. Transforma esta pedra em pão. Que homem pode transformar a pedra em pão? Então ele não está sendo tentado a ser homem, ele está tentado a ser Deus. Só Deus transforma a pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. Mas quando ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Jesus, como homem, está se sujeitando a Deus. Agora, a nossa tentação é inversa. Nós somos homens e a nossa tentação é ser Deus. Por quê? Quando você tem um problema na tua frente e você tenta resolver esse problema com as tuas próprias mãos, você está fazendo o inverso de Jesus, que sendo Deus não transformou a pedra em pão. Ele se sujeitou a Deus como homem. O que Jesus me ensina nisso? Que eu devo depender de Deus como homem. Eu não posso resolver o meu problema. Eu tenho que esperar em Deus para que Ele resolva os meus problemas. E ainda mais problemas que ultrapassam a minha alçada de homem. Eu posso transformar uma pedra em pão?
não posso, é só Deus. Então eu tenho que depender de Deus para aquilo. Mas a gente tem a mania de querer fazer uma coisa que não nos cabe. O diabo sempre te atenta a sair de ser homem a ser Deus, nas tuas atitudes e nas tuas ações. O diabo sempre te atenta a se elevar. A tentação do Éden foi o quê? A tentação do Éden foi propor a Adão e Eva ser pelo menos igual a Deus. Deixar de ser homem e ser pelo menos igual a Deus. Irmãos, e todo pecado é rebelião contra Deus, é um se levantar contra Deus. Analisem, o pecado é ostentação, é grandeza, é querer sair do estado humano e ser um pouquinho além disto. Então o diabo constantemente nos tenta sair da nossa posição de homem e ter atitudes e ações de Deus. Já viu que a ostentação hoje nas redes sociais? Tem muitos pastores atentados nas redes sociais de querer estar em todo lugar, em todo tempo, falando com o mundo todo. E o cara já criou um vício, que ele está preso dentro de uma cadeia das redes sociais, que se ele não colocar uma postagem, se ele não falar ali alguma coisa, se ele não falar para tentar alcançar o máximo de pessoas, e vendendo às vezes uma coisa que ele não está vivendo. As redes sociais é uma tentação de eu querer alcançar o mundo todo e todo mundo, e falar com todo mundo, ser visto por todo mundo. E às vezes parece até que se eu não estiver lá falando alguma coisa, as pessoas não vão viver sem mim. E isso já é um problema. Então você vai prestar atenção que esta é uma tentação que sempre vai tentar te pegar, ultrapassar o teu limite e querer ter atitudes de Deus. E aí você não vê o milagre e o poder de Deus, porque você está roubando o protagonismo que é dele e você nem está percebendo isso. Mas aqui nesta noite a ideia é a gente cair na realidade e saber que eu e você somos homens de carne e osso. Saber qual é a nossa parte do negócio e deixar Deus fazer a sua parte. Aí o negócio vai muito bem. Quem está entendendo? A palavra humilde e humildade vem de uma palavra latina, humilatas. E por sua vez a palavra humilatas é extraída na raiz da palavra humus. Tanto a palavra humilitas como a palavra humus está querendo dizer aquele que vem de baixo, ou seja, aquele que vem da terra. Até a palavra humano, homem, é quem vem da terra, e vem extraída da palavra humilitas também. Se você olhar aquela listinha de Mateus do capítulo 5 até o capítulo 9, Jesus vai falar dos cidadãos que vai morar no reino do céu. Vai dar uma listinha. Mas só que aquela listinha só é possível através de uma coisa, que está logo no início da listinha. Bem-aventurado os pobres de espírito. Outras traduções já está colocando os humildes de espírito. Por que pobre de espírito? Porque são aqueles que sentem necessidade de Deus, portanto, humildes. Todas as outras coisas, toda a lista de Mateus do capítulo 5 ao 9, só é possível através de humildade. Só é manso quem é humilde, só chora quem é humilde, só busca paz quem é humilde, e aí vai. E a palavra humano está vindo de humilitas, que é humilde, é aquele que vem de baixo. Mas o diabo constantemente está querendo inverter a história. Você é de baixo, mas ele está querendo inverter para você ser de cima. E tem que entender essa mistura. Essa mistura tem que se entender no quesito de humildade. Porque é verdade que hoje Deus te faz cidadão dos céus, mas você deve saber o teu lugar. O sacerdote é um cidadão do céu até na sua vestimenta.
As pessoas no Velho Testamento, quando olhavam para um sacerdote, até na vestimenta olhavam para ele: nossa, esse é um cidadão do céu. Era uma vestimenta extraordinária, era um chapelão bonito, extraordinário, escrito santidade ao Senhor. Era um negócio de revestimento de ouro, de coisas preciosas, extraordinária. Mas só que tinha uma coisa: o pé dele era descalço para pisar na terra. Por quê? Porque é para ele saber que ele é um cidadão dos céus, mas enquanto estiver pisando na terra, é necessário ser purificado por água. Você é um cidadão do céu, mas não misture as coisas para você não cair na síndrome messiânica e achar que é Deus. E começar a querer abraçar o mundo que você não dá conta, e salvar o mundo que você não dá conta. Você tem que saber que você ainda está pisando nesta terra. Enquanto você pisar nesta terra, você precisa ser purificado pela água, pela palavra, pelo Espírito, pela graça de Deus, a ação de Deus na sua vida. O problema no nosso meio é que muita gente assim, assumiu um negócio assim, divino, se divinizou e esqueceu que é homem. E acredite, muitos de nós aqui nesta noite estamos sofrendo esta síndrome de se divinizar e esquecer que é homem de carne e osso. Deixa eu dar aqui uma listinha rapidinha para vocês aqui, da situação de uma pesquisa que foi feita entre pastores. Talvez é difícil aí para você enxergar, mas eu vou tentar te ajudar. Dentro dessa pesquisa, deixa eu arrumar aqui. 54% dos pastores pesquisados, eles disseram: cheguei no meu limite. Foram feitas várias perguntas a respeito do ministério, da vocação, e eles disseram: cheguei ao meu limite. 34% desses pastores foram perguntados porque eles estavam abandonando o ministério, ou porque eles estavam em depressão, ou até mesmo querendo se suicidar. E outro motivo que apareceu é questões familiares. O terceiro problema, 23% disseram: estou querendo largar a igreja, estou em depressão, estou em angústias, querendo deixar tudo, por causa de conflitos na igreja. 20% dos pastores entrevistados responderam: nenhum desses motivos. 19% dos pastores: a igreja não aceitou minha visão de ministério. Porque um líder, ele é uma pessoa. Ele tem uma identidade. Ele é uma pessoa. Portanto, este líder, ele tem um RG que Deus apostou. Tem uma identidade que Deus apostou nele. Se simplesmente uma igreja ou um ministério riscar essa personalidade a quem Deus chamou, esta pessoa não existe. É inválida. Vai virar um robô mecânico fazendo coisas mecânicas. Se a gente riscar a visão ministerial de um líder, ele deixa de ser uma pessoa. Ele deixa de ter uma identidade. Então ele já não vive. 18% responderam: expectativas irreais da igreja sobre o pastor. 18% respondeu: não era o perfil procurado. A igreja, ela disse: esse pastor não era o perfil que a gente procurava. 18% também disse: transferência decidida pela denominação. É aquele velho problema: o pastor, ele vai trabalhar, ele vai arrancar toco, ele vai matar um escorpião, umas serpentes, umas aranhas, e arranca toco dali, toco de lá. Quando o trabalho está frutificando, ele vai comer dos frutos, aí a denominação vem e fala: ó, estamos te mudando no campo, lá naquele cantinho da cidade lá, para de novo arrancar toco, matar escorpião, matar umas cobras peçonhentas, tudo de novo. O cara tinha gastado energia para fazer aquele outro trabalho, na hora dele se alimentar para revitalizar,
mandou ele lá pro cantinho do sertão para arrancar toco de novo, e o cara já está sem força, matar barata, escorpião e etc e tal. Isso é um problema. As denominações devem ter planejamento estratégico, porque estão lidando com vida, com família, com mulher, com criança, que muitas vezes tem que deixar uma escola e tem que ir para outro canto e arrumar um jeito. E infelizmente, muitas denominações não têm planejamento para isso. E demitido pela igreja. Infelizmente, o trabalho pastoral é um risco muito grande. De hoje estar aqui e de repente dar na mente de um sujeito falando assim, ó, pode sair. Mas vou para onde? Não sei. Eu sei que você tem que sair. E como? E como faz? Depois de deixar uma vida secular há tanto tempo. É um problema. E é por isso que aquele índice ali, ó, familiar, está em segundo lugar. Porque são muitos problemas que enfrenta um pastor, um líder, uma família pastoral. É muito problema. E os irmãos, membros de igreja, devem olhar para essas pessoas como pessoas de carne e osso. Porque não são seres angelicais. Nenhum desses homens aqui é um anjo. Nenhum desses líderes aqui é um ser metafísico. Não, é homem, é mulher, é de carne e osso, que é sujeito às mesmas paixões. As pessoas olham para pastores como impecáveis. Rapaz, a Bíblia diz que Jesus aqui viveu como homem. Viveu como homem, sofreu como homem e venceu como homem. Até Cristo era possível pecar, mas ele todavia não pecou. Imagina, pessoas de carne e osso. As pessoas ainda têm um sistema de achar que a igreja é perfeita. Ou tem pessoas no nosso meio buscando uma igreja perfeita. Um dia um seminarista lá chegou em mim, porque no seminário é lindo, é maravilhoso. Nós temos lá um seminário muito bom, nós estamos em primeiro lugar de todo o seminário da América Latina. De todo o seminário da América Latina, tiramos o primeiro lugar, que é uma instituição chamada ETAL, que faz esse julgamento. E temos um seminário muito bom. Aí, de vez em quando, chega aluno lá, tipo assim, querendo falar, pastor, me fala, não tem uma igreja perfeita. É praticamente isso que eles querem de mim, ouvir. Aí eu falo assim, ó, vamos usar a suposição que tem esta igreja perfeita. Vamos pela suposição que tem a igreja perfeita. O problema é que na hora que você pisar lá, ela vai ser imperfeita. Você vai estragar ela. Não vai lá não. Não vai lá não. Porque você vai estragar essa igreja perfeita. Porque a imperfeição parte de mim e parte de você. Por que esperar a perfeição de alguém se você não é perfeito? Por que esperar que alguém seja um super-homem quando não é e nem você é? Que injustiça é essa? Achar que há imperfeição de alguém se nem você é perfeito. E achar que existe perfeição de lugar. Pelo amor de Deus, se você acha que alguma igreja é perfeita, não vá lá não, você vai estragar a igreja. Porque é você que é imperfeito. Então como é que devemos viver? Pela graça e por graça. Eu sabendo que não sou perfeito, eu preciso de graça e te dou graça porque eu sei que você não é perfeito. Graça é o quê? Favor imerecido. E é mais uma coisa, você não merece, mas eu dou. E eu também não mereço, mas você dá. Se a gente esperar que alguém aqui tem merecimento, estamos lascados, desculpe a palavra. Porque ninguém de nós aqui temos merecimento, por isso que é graça. Se eu esperar a graça de você por perfeição, já não é graça. Se eu esperar a graça de você por mérito, já não é graça, porque graça é imerecido. Então eu dou graça mesmo que você não merece, e você me dá graça mesmo que eu não mereço, porque nenhum de nós aqui somos merecedores. O problema é que alguém no nosso meio se divinizou, achando que é o ser perfeito. Toma cuidado.
com essa mistura bombástica. Porque você é chamado para ser um cidadão dos céus, mas não esqueça que você ainda pisa nesta terra. E isso vai te ajudar. Adão foi criado então para ser homem ou anjo? Responde. Adão foi criado para ser homem ou anjo? Homem. E sabe de uma coisa? Quando Deus cria Adão para ser homem, Deus já contava com os probleminhas do homem, Adão. Ou você acha que Deus ele faz um projeto e ele erra projeto? Deus, quando te chamou para o ministério, já contava já com as partes problemáticas. Deus, quando te chamou para ser líder de uma coisa, Ele já colocou nos cálculos já as baixas, os problemas de ter te chamado. Deus, quando chama Pedro, já tinha calculado já os problemas de chamar Pedro. Deus, quando chama os seus discípulos, já está no cálculo já os problemas de cada um dos seus discípulos. Deus fez homens. Quem faz uma coisa, tem o manual da coisa, sabe como é que funciona a coisa, sabe até onde vai a coisa e o problema que a coisa vai dar. Quando Deus te chamou, Ele já soube dos problemas inteirinho que também está intrínseco a te chamar. Mas tem uma coisa, é por isso que também Ele já demandou a sua graça para te alcançar, para te restaurar, para te erguer, para te levantar, para te corrigir. E às vezes Ele não quer nem consertar tudo não, às vezes Ele vai deixar uma coisinha rachada ali, um espinhozinho ali que você vai orar. Ele vai te dizer: acalma, rapaz, a minha graça te basta. É quase que falar assim, ó, se eu tirar esse probleminha aí, você deixa de ser quem você é, porque você é quem você é por causa disso daí. O meu espírito se aperfeiçoa justamente na tua fraqueza. Deus já conta com homens, porque Ele criou Adão para ser homem e não anjo. Deus criou você para ser homem. Amanhã eu quero falar desse assunto. Olhe bem, Deus criou Adão para ser homem. É claro que um homem totalmente dominado por Deus. Olhem para cá. Esta lista que eu acabei de apresentar, a lista de Gálatas que eu apresentei, nos fazem ser desumanos. Ou seja, coração de pedra, insensível, desumano. Contendeiro, desumano. Faccioso, desumano. Ciumento, desumano. Querendo estar por cima do outro, desumano. Esta lista da carne, esta lista que o homem é de fato atingido pelo pecado, é uma coisa que sempre vai te levar ao desumano, pessoas desumanas. Mas o que Deus quer restaurar em nós? O humano. Agora olhe para outra lista que é apresentada em Gálatas também, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai nos tornar mais humanos, humanizados. Bondade, paz, amor, temperança, domínio próprio. Isso vai nos tornar mais humanos. O pecado nos faz se tornar desumanos. O Espírito de Deus agindo em nós nos faz nos tornar mais humanos, humanizados, porque Deus não criou ninguém para ser anjo, criou para ser homens, humildes, humílatas, vindo de baixo. E a lista continua. O questionário sobre os motivos para sair do pastoreado. Olha as respostas dos pastores. 38% saíram porque as mudanças que eles propuseram não foram aceitas. 34% dos pastores sofreram ataques pessoais. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma cultura mais resolvida a respeito de algumas coisas. Deixa eu te falar, ensinar rapidinho. Quando eles entram para uma reunião, eles têm um entendimento de pessoa física e jurídica. Deixa eu te fazer entender esse negócio. Pessoa física e jurídica numa reunião.
Por exemplo, quando entram para fazer uma reunião e que tem que tratar de coisas importantes, processos, administração, andamento da coisa, a reunião é a ideia de pessoas jurídicas para resolver problema, para resolver um andamento. Nos Estados Unidos, a cultura deles, eles conseguem fazer essa separação. Na hora de reunião, são pessoas jurídicas para resolver problemas. E às vezes ali a conversa pode esquentar, a conversa ali pode se contraver, mas só que eles têm o entendimento de ali é reunião para resolver problema. Mas saiu da reunião de pessoa jurídica, eles passam para pessoas físicas. E aí, churrasco amanhã, tudo certo? Beleza? Tudo certinho, né? Legal. E aí? Vai lá na minha casa lá, pra gente terminar aquele negócio? Vou, tal. Mas só que se a gente brasileiro fosse lá, ver se eles esquentando lá, o clima fervendo até, se opondo um com o outro, a gente fala, rapaz, daqui a pouco a briga vai rolar lá fora. E os caras estão lá, e aí, o churrasco amanhã? Tudo bem? Tudo certinho? Lá eles têm essa cultura. Aqui no Brasil, meu irmão, se tiver uma reunião, pessoa física e jurídica, é a mesma coisa. Rapaz, você viu o que ele falou comigo lá na reunião? Você viu que ele foi contra mim lá na reunião? Você viu que o fulano disse, etc e tal? Então leva isso pessoal, para a carga pessoal. Então muitos pastores, eles desistem também, muitos líderes desistem do ministério porque sofrem ataques pessoais. 27% rejeição do seu estilo de liderança. 25% expectativas irreais sobre o papel do pastor. Achou que ia fazer uma coisa, ia ser uma coisa, e não é nada disso que ele pensou. 13%, diferenças doutrinárias. 1.500 pastores deixam o ministério todos os meses. Isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, no Mundial. Os motivos mais comuns são fracasso moral, esgotamento espiritual e contenção de despesa das igrejas. Quando a igreja não vai bem, o primeiro lugar que se mexe é no salário do pastor, do líder. E aí, quem sofre? Filhos, esposa, e aí vai. 80% dos pastores e 84% das mulheres e pastores se sentem desqualificados, desencorajados em seus ministérios. Isso é porque o ministério não oferece mais para a qualificação. 50% dos pastores dizem que abandonariam o ministério se pudessem, mas não o fazem por não terem outra forma de sustento. Há pastores que deixariam o ministério, mas quando ele vê a sua realidade financeira, profissional, ele fala, não, vou ficar aqui, porque senão a minha vida vai ser um pouquinho mais difícil. Aí ele vive suportando depressão, angústias, estresse, esgotamento em nome de salário. Já não está nem exercendo chamado, mas porque está sufocado. Escute, pessoal, irmãos. Hebreus capítulo 4 diz que ninguém toma esta honraria para si, senão aqueles que foram chamados, como foi chamado o sacerdote Arão. Ninguém deve tomar para si esta honraria, senão aqueles que foram chamados. Escute, tem muita gente no ministério que não foi chamado. Agora, imagine como é difícil para aqueles que foram chamados. Agora, imagine como é mais difícil ainda para aqueles que não foram chamados. E a Bíblia é clara em dizer que ninguém deve tomar esta honraria para si, senão aqueles que foram chamados, como foi o sacerdote Arão. Se é difícil para quem é chamado, imagina para quem está se metendo aonde não foi chamado. Tem muita gente no ministério que não foi chamado. É verdade que essa é uma das causas também dessa lista, desse problema. Há no ministério muitas pessoas que não foram chamadas para o ministério. A gente vai ver que realmente não é difícil, não é fácil a vocação ministerial. Mas se é chamado, tem socorro e respaldo de Deus. Agora, se não é chamado, se meteu
aonde não foi chamado. É por isso que também esta lista é grande. Outra coisa, tem muita gente que se divorciou, abre os ouvidos. Tem muita gente que se divorciou da vocação em nome de uma posição, de um status. Vou repetir. Tem muita gente que se divorciou da vocação em nome de status. A gente tem que entender um pouquinho mais a teologia bíblica do chamado, da vocação. Porque na teologia bíblica ela é bem clara, e Paulo defende em Efésios que aquele que foi chamado para o ministério foi chamado antes da fundação do mundo. Portanto, aquele que foi chamado ao ministério não é uma questão de um degrau, de uma posição, é uma questão de vocação. Você nasceu para tal. Há pessoas que foram vocacionadas para uma coisa, mas em nome de status está lá exercendo outra. Vai dar certo isso? Não vai. Não vai. Você vai encontrar pessoas que, enquanto ele estava na vocação, ele era dinâmico, ele era produtivo, ele era uma pessoa que era 100% naquilo que ele fazia, porque ele estava na vocação. Mas em nome de um status, você vai ver que agora ele está morto em cima de um púlpito. Você vai ver que agora não faz mais nada, não rende mais nada. Não é mais aquela árvore frutífera que dá frutos, porque está plantada junto de ribeiro, está no lugar certo, plantar no lugar certo e fazendo a coisa certa. Tem gente que em nome de uma posição social, um status dentro da igreja, está se divorciando da vocação. Fica na tua vocação. Um olho não dá para ser nariz, e nariz não dá para ser orelha. Orelha não dá para ser pé. Vai o olho se meter a besta de querer ser pé, o que vai dar, irmãos? Não vai dar em nada. Não funciona. Tem muita gente que em nome de status, ou até para ficar em cima de um púlpito, ou ter um status social dentro da igreja, deixou a sua vocação que foi chamado. Agora não dá mais fruto, não rende mais. E agora está depressionado, angustiado, até sem sentido de vida. Nós precisamos voltar à ordem. Nós precisamos entender um pouco mais a respeito desse tema. Deixa eu passar. 80% dos seminaristas formados, aqueles que chegam a ingressar no ministério, deixarão o ministério nos primeiros 5 anos. Seminaristas que estão se formando por igrejas para assumir ministério. Depois de 5 anos que eles entraram no ministério, isso é pesquisa. 80% desses seminaristas estão deixando em 5 anos o ministério. Por causa das dificuldades do ministério. E a verdade é que muitos estão ocupando um lugar em que nem foram chamados a estar. 70% dos pastores lutam contra a depressão constantemente. Qual é o problema disso? É alto índice e é verdadeiro. Muitos homens e mulheres de Deus, líderes de Deus, estão lutando contra a depressão e muitos deles nem sabem que estão em depressão. Há vários sintomas de depressão e nem sabem que estão em depressão. Porque é depressão de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Às vezes tem um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus que está dormindo demais. E alguém, por achar que essa pessoa está dormindo demais, fala preguiçoso, olha um vagabundo. E talvez é depressão, porque dormir demais também pode ser um sintoma de depressão. A pessoa que fala, eu quero dormir, eu quero ficar dormindo, sempre se sentindo cansado, as energias nunca se renovam, e sempre cansado e querendo dormir mais. Alguém confunde isso com vagabundice, alguém confunde isso com qualquer outro tipo de coisa. E às vezes esse homem de Deus e mulher de Deus está passando por um sintoma de depressão e nem ele sabe. É um problema, isso é sério, está no nosso meio. 70% disseram que a única vez que gastam tempo estudando a Bíblia é quando estão preparando os seus sermões. Há muitos vocacionados, há muitos líderes e pastores e mulheres de Deus no ministério
que só leem a Bíblia na hora que vai fazer o sermão, ou seja, a Bíblia já não é mais fonte devocional, já não é mais fonte de se alimentar, de se renovar. 80% das pessoas, das esposas e pastores, sentem que seus maridos trabalham além de seus limites. Aí vai dar aquele problema lá familiar. Um pastor deve aprender a dizer não. O pastor deve ter o seu dia sabático. É bíblico e é mandamento. E se não tiver o seu dia sabático, está pecando contra Deus. Eu acredito teologicamente que não é mais especificamente o sábado, mas é o dia sabático. E se um pastor não tiver o seu dia sabático, ele peca contra Deus, ele peca contra a família, peca contra a esposa e peca contra a igreja também. Porque é o dia de renovação, de busca ao Senhor. E o pastor deve dizer não no seu dia sabático. Ô pastor, você pode vir aqui? Não. Por quê? Estou no meu dia, irmão. Ah, pastor, você não é homem de Deus? Não, sou, e é por isso que eu estou obedecendo a palavra de Deus. Para eu se renovar, para eu ter energia, para te acudir amanhã. O pastor deve saber dizer não, e as ovelhas devem saber que existe o dia do pastor. Continuando. Em resumo, 1.500 pastores deixam o ministério todos os meses. Eu acho que eu repeti aqui o slide. Estou voltando, né? Me desculpa. Pronto. Vamos aqui analisar o tempo, que é um pouco mais difícil. Mas deixa eu tentar passar com vocês aqui rapidamente. Moisés. Olha o que Moisés disse. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. Olha lá. Sabe quantas pessoas eram? Mais de 2 milhões de pessoas. Aonde é que eles foram chorar? Na porta da casa de Moisés. Dá uma olhada. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, viste que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Porventura foi eu que concebi todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leve-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne que possamos comer. Olha, um homem de carne e osso, com uma carga de uma obra celestial de mais de 2 milhões de pessoas. E esses 2 milhões de pessoas vai até você pedindo carne, pedindo coisas para comer, batendo lá na tua porta. Por quê? Porque Deus está fazendo a sua obra por meio de você. O Deus Santo fazendo a sua obra por meio por meio dos homens de carne e osso. Olha lá, por acaso é eu que gerei esse povo? Foi eu que fiz juramento para eles e dar uma terra para eles? Foi eu? E ele continua: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Moisés, homem de Deus, que fez aquele negócio todo no Egito, 10 pragas no Egito, enfrentou o faraó, pedia fogo do céu também, pedia coluna de fogo, e etc, e tal. Ele falou: basta, tira a minha vida. Moisés, homem de Deus, que também parece mais um anjo do que homem, mas não é homem. Basta, tira a minha vida, esta carga é pesada. E você acha que você é um extraterrestre se um dia você falou assim: basta, Senhor, não aguento mais, tira a minha vida? Se Moisés, aquele homem todo ali, falou: basta, Senhor, tira a minha vida. E você acha que você é melhor do que Moisés se algum dia você falou assim: basta, Senhor, não aguento mais viver?
Continuando. Davi: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, a minha vida já se à beira da morte. Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Davi está sentindo sintomas de depressão. Tem motivos? Tem. Mas este homem de Deus, Davi, era homem também, sujeito às mesmas paixões. E você é diferente de Davi? Você é melhor do que Davi? Veja bem. Acho que está acabando a pilha aqui. Voltei. Jeremias, homem de Deus: maldito o dia que eu nasci, não seja bendito o dia que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas. O que tinha a ver um homem com ele, com o problema dele? O homem que foi lá dar notícia para o pai dele que ele nasceu, que tem a ver um homem com o problema dele. Mas quando o cabra está em depressão, rapaz, até os outros começam a ter culpa dos seus problemas, não é assim? E aí vai lá, ó: maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-se com isso grandemente. Seja este homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que tem a ver esse homem com o problema dele? Mas quando você está nesses negócios, você quer amaldiçoar todo mundo, e o mundo todo não é culpado dos seus problemas, mas você quer culpar o mundo todo. É assim, é depressão. Está aí, ó, Jeremias. Ouça, ele clamou pela manhã e ao meio-dia alarido, porque não me matou Deus no ventre materno? Jeremias, homem de Deus, chamado por Deus. E este homem, Jeremias, falou: porque Deus me matou no ventre da minha mãe, no ventre materno? E você se sente um extraterrestre se algum dia você sentir um sintoma desse? Você é melhor que Jeremias? Mais ungido do que ele? Ou não permaneceu grávida perpetuamente, ou seja, ou nunca me deu à luz? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que consumam de vergonha os meus dias? A gente sabe que Jeremias estava lidando com um povo difícil. A gente sabe que Moisés estava lidando com um povo difícil, trabalhoso, um povo que não queria mudança. Aí a crise bateu no homem de Deus. Vamos lá, para terminar. Jonas. Com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha para cá. Sabe por que ele está pedindo a morte? Sabe por que ele está achando que é melhor morrer do que viver? Porque Deus está pedindo para ele lá pregar misericórdia e arrependimento para os ninivitas. Sabe por quê? Porque Ninivita é a capital do reino da Síria, que está fazendo o reino do norte cativo. Possivelmente um parente de Jonas sofreu coisas terríveis dos ninivitas. Os ninivitas enfiavam faca com mulher grávida e trapaçavam. Os ninivitas cortavam a barriga de mulher grávida e amarravam lá gato, para o gato ficar se mexendo dentro do ventre delas. Os ninivitas faziam atrocidade com o povo de Jonas. E Deus está falando assim: vai lá para eles pregar que eu amo eles, para eles se arrepender. A pregação do sonho de Jonas é: vai lá orar para o fogo do céu descer que eu vou matar todo mundo. É a pregação dos sonhos de Jonas. E Deus está falando para ele: vai lá pregar arrependimento, misericórdia, que eu amo aquela cidade. Ele prefere morrer. Não, Deus, eu prefiro morrer. E tem gente ainda que está falando assim: quando Deus me der paz, eu vou lá fazer a obra dele. Quando Deus me der paz, eu vou lá pregar para aquele fulano que não presta. Pergunta se Deus deu paz no coração de Jonas para ele lá pregar o evangelho.
Tem gente que ainda, quando Deus me der paz, eu vou aceitar o ministério. Quando Deus me der paz, eu vou aceitar o pastoreio. Jonas teve paz para ir pregar? Não, foi tratamento de choque mesmo. De um jeito ou de outro ele foi. Mas ele disse, eu prefiro morrer. Já aconteceu isso com você? E você se acha um extraterrestre se aconteceu com um homem desse? Só para ir para o término. Jeremias, sempre estou voltando. Jó, de novo, também, ele pede para morrer, porque não está entendendo a situação que ele está passando. A situação está acima do seu entendimento. Era Deus, mas ele não sabia que era Deus que estava fazendo tudo aquilo. E de acordo com a lei, tudo que ele estava passando era sintoma de maldição, mas não era maldição, era plano, projeto de Deus. Mas como ele não estava entendendo a circunstância, ele deseja morrer. Ele pede para morrer. Ele se angustia terrivelmente. E você se sente um extraterrestre, um maior dos pecadores, porque se você não está entendendo uma situação, você está mal. Para com isso, você é homem de carne e osso. Mas tenha certeza, assim como Davi, assim como em Moisés, assim como em Jeremias, assim como em Jó, assim como em Jonas, haverá uma intervenção de Deus para te socorrer. Haverá uma intervenção de Deus para te levantar. O Senhor vai te levantar se você está no estado desse. De novo. Vamos lá. Agora aqui, pastor, eu sei que eu vou passar um pouquinho do horário. Mas deixa eu te mostrar aqui que Elias, homem de Deus, é homem. Parece um anjo, mas não é. É homem. Elias teve os mais altos sintomas de depressão. Se você der esta listinha aqui para um psicólogo, ele vai dizer, realmente. Lá, Elias, em 1 Reis 18 para frente, Elias demonstrou os mais altos sintomas de depressão. Elias acabou de vencer quase 900 homens numa disputa. Quase 900. Mas na ameaça de uma mulher, ele estourou sintomas de depressão. Você está entendendo? Ele acabou de enfrentar quase 900 homens num desafio extraordinário. Mas na ameaça de uma mulher, estourou sintoma de depressão. Olha lá, primeiro sintoma de depressão. Elias sentiu pânico diante da ameaça. Porque Jezabel disse, faça-me os deuses outro tanto se hoje eu não fizer igual você fez aos meus profetas. Por que Elias sentiu pânico? Porque a Bíblia vai dizer, 1 Reis vai dizer no versículo 1, capítulo 19, versículo 1, que ele correu do problema. E que vendo ele se levantou para escapar com a vida. Ele correu do problema, ele teve pânico. E para onde ele correu? Para o pior lugar que poderia correr, deserto. Já viu quando a pessoa ela não toma a decisão certa? O pânico, o medo, sempre vai te levar a tomar atitudes erradas. O pior lugar para correr, deserto. Depois, ele sentiu cansaço. Elias enfrentou uma luta, exaustão, tensão no Monte Carmelo. Depois, no fim do dia, correu 25 quilômetros diante de Acabe. 1 Reis 18:46. Ele sentiu um cansaço, e é cansaço extremo. Sabe por quê? Porque veio um anjo, veio uma intervenção de Deus, veio um anjo, mas um anjo teve que chamar ele 2 vezes. O que ele estava fazendo? Dormindo. Olha outro sintoma de depressão. Era um sono, um cansaço tão profundo que um anjo chamou ele 2 vezes, insistiu. Elias, acorda. E ele insistiu. Elias, acorda. É um alto sintoma de cansaço. Outro sintoma. Elias pediu a morte debaixo do zimbro. Pediu para si a morte e disse, basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Elias pediu a morte também. Outro sintoma, sentiu-se fracassado. Ele disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, os meus pais não deram conta, eu também não dei. Sabe para quem Elias está tendo que mostrar quem é o Deus verdadeiro? É para Israel, gente. Elias está tendo que demonstrar quem é o Deus verdadeiro para israelita, para Israel que está adorando Baal. Ele se sentiu fracassado, por quê? Fez tudo aquilo e o povo ainda estava adorando Baal.
Já aconteceu isso com você já? De fazer a obra de Deus, ensinar e falar, e o povo ainda continua do mesmo jeito, com a mesma mente, fazendo a mesma coisa. Ele sentiu o fracasso da missão. Ele sentiu sonolência, deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. O anjo insistiu, dizendo 2 vezes: levanta! Elias se enfiou numa caverna, ele entrou dentro de uma caverna, como quem quer se enfiar dentro de um quarto. O anjo deu uma comida e disse: levanta e anda, tua caminhada ainda é longa sobre a face da terra. E é isso que Deus está dizendo aqui também, aqui nesta noite. Ainda não acabou, não parou por aqui. Você acha que vai parar, as tuas energias já não são muitas, mas Deus te diz: a tua caminhada ainda é longa sobre a face da terra. Come esta comida que eu te dou. Come essa comida. Mas sabe onde se enfiou? Dentro de uma caverna. Como quem se enfiasse dentro de um quarto, não querendo ver ninguém. Se enfiando dentro de um quarto, não quero ver ninguém, não quero que ninguém me procure. Elias, eu insisto em voltar atrás, né? Elias sentiu autocomiseração. Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares. Aí depois ele vai começar a dizer: estou só ficou eu sou muito justo. Sintoma de depressão, autocomiseração. Já aconteceu com você dizer assim, ó: só tem eu, só eu prego, só eu oro, só eu canto, só eu limpo a igreja, só eu vou orar, só eu jejuo, só eu. Já aconteceu isso com você? É autocomiseração. Não tem mais ninguém, não tem mais santo, é só eu. Ninguém mais é ungido aqui, só eu. Ninguém mais que busca a Deus, só eu. Elias sentiu isso daí, autocomiseração. Elias, homem de Deus, que pede fogo do céu e o fogo desce. Pede para chover, chove, manda parar de chover e para. Era homem, sujeito às mesmas paixões. Elias e tantos outros homens de Deus, sujeito às mesmas paixões. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo teve a mesma experiência no fim da vida. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Paulo também se sentiu só. Você já se sentiu só? Você se sente só? Você se sente te abandonaram, te deixaram só? Isaías profetizara: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Isaías está profetizando que Jesus sentiu no Gólgota. Ali, nem os seus próprios discípulos, Pedro, Tiago e João, estiveram com ele na hora de agonia. Até Jesus se sentiu só. E será que você é um extraterrestre, se você está se sentindo isso, o maior dos pecadores? Não, você não é o pior dos pecadores e o mais indigno dos homens. Você é uma pessoa de carne e osso, fazendo uma obra de um reino perfeito. Amém? Amém, irmãos? Quem entendeu aí, diga amém. Eu vou ficar por aqui. Estou voltando para trás de novo, eu gosto de voltar para trás, né? Eu vou ficar por aqui e amanhã a gente continua. Mas saia daqui mais humano. Saia daqui mais humanizado. Sabendo que você é homem. E lembre-se que Deus está restaurando a tua humanidade. Ele quer que você deixe de ser desumano por causa do pecado agindo em você. E te voltar a ser um homem tomado por Ele. Que vai manifestar o fruto do Espírito, que vai te fazer ser humano, humanizado. É isso que te faz mais espiritual. Um humano cheio da graça de Deus, agindo na tua natureza. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Dessa mistura bombástica. Eu, sendo homem, tenho uma natureza humana, mas Deus tem a natureza divina agindo dentro de mim. A gente vai tratar desse assunto amanhã. Amém? Se coloquem em pé, por favor, em nome de Jesus.
Olha para essa pessoa que está do teu lado. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Olha para essa pessoa e enxergue ela. Ela não é perfeita. Olha para essa pessoa que está do teu lado e enxergue ela. Ela não é um super-homem nem uma mulher maravilha. Esse homem não é o super-homem e você, mulher, não é a mulher maravilha. Você é homem de carne e osso. Olha para o teu pastor, para o missionário, para o teu líder. Essa pessoa é homem de carne e osso, fazendo uma obra que para homens é impossível e que não é fácil. Olha para Moisés dizendo, esse peso todo na responsabilidade dele. Só que Moisés estava ultrapassando os limites, até ele ser ensinado pelo seu sogro, divide a responsabilidade, porque ele estava ultrapassando o limite. Ele estava ultrapassando os limites de Deus. Quando você saber que você é homem, que até aqui você dá conta de ir, e você deixa então Deus agir aqui, você vai ver mais Deus agindo, porque você não vai atrapalhar Deus, fazer a parte dele que você está querendo fazer. Você está querendo salvar quando você não salva. Você está querendo mudar a pessoa quando você não muda. Você está querendo até libertar alguém, você está querendo morrer por alguém. A igreja já tem aquele que morreu por ela. João Batista foi inteligente, pessoal. Ele sofreu uma tentação. Os discípulos dele chegaram lá e falaram assim, ó, João, você não está vendo não que aquele que você batizou está batizando mais gente do que você? Aquele que você batizou tem mais discípulos do que você. A tentação, rapaz. João, ops, peraí, eu sou amigo da noiva. A noiva é dele. Eu sou amigo. É lícito, convenha que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele tenha mais discípulos do que eu. Convém que ele tenha mais batizados. Por quê? Porque a noiva é dele. Eu sou amigo do noivo, a noiva é dele. E muitas vezes nós pecamos porque nós queremos fazer além do que nós fomos convidados a fazer. E aí nós não deixamos Deus fazer a parte que é dele. Nós queremos tomar conta da noiva que não é nossa. Tem limite de participação. Tem limite de eu participar desse cuidado. Mas a noiva é dele. E quando eu aprender o meu limite de humano, quando eu aprender, ó Deus, fui até aqui, daqui pra frente eu não dou conta porque eu não sou Deus, agora é contigo. Você vai ver mais milagre de Deus e mais ação de Deus. Levante as mãos, vamos orar. Senhor Deus e mais todo-poderoso, ajuda-nos, meu Pai. Ajuda-nos a entender, meu Pai amado, a nossa parte nesta obra, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor Deus amado, até onde nós devemos ir, Senhor, e até onde nós devemos deixar que o Senhor faça aquilo que o Senhor sabe fazer perfeitamente. Ajuda este homem e esta mulher, meu Pai, a romper, Senhor Deus amado, com as barreiras e dificuldades. Homens e mulheres aqui, Senhor, que podem estar em depressão, vivendo em depressão, em angústias, vivendo em solidão, vivendo sintomas, meu Pai, de depressão. Livra esta pessoa deste mal, meu Senhor. Pessoas que nem sabem que têm sintomas de depressão, mas o Senhor sabe e conhece muito bem, Pai. Ajuda esta pessoa, dá graça a esta pessoa e liberta esta pessoa agora deste mal, em nome do Senhor Jesus. Entra na saúde, entra, meu Pai amado, nas emoções que estão desreguladas, desenfreadas. Pessoas que não sabem o que fazer, não sabem que decisão tomar, não sabem se vai ou fica, se faz ou se não faz. Pessoas que estão confusas, meu Pai, no embaralho e embaralhadas por alguma coisa. Ajuda este homem, esta mulher, esse homem de Deus, esta mulher de Deus. Ajuda esta pessoa a saber que o Senhor não a criou como um anjo ou como um ser sobrenatural, mas um homem e uma mulher, vasos de barro, em que habitam em vasos de barro as riquezas do teu poder. O Senhor conta com vasos de barro, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aperfeiçoa este homem, aperfeiçoa esta mulher no ministério. Que este homem e esta mulher possa ter uma visão aperfeiçoada a respeito dos seus líderes. Que este homem e esta mulher possa ter uma visão aperfeiçoada, meu Pai amado, de quem
quem é e de quem o outro é. Nos ajuda, meu Deus. Levanta este homem, levanta esta mulher, renova suas forças, dá vigor físico, meu Pai. Pessoas que estão abatidas sem forças, pessoas que já não estão tendo vigor físico, renova as forças, renova a energia, renova o ânimo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ajuda este homem, esta mulher a voltar para a vocação a que foi chamado. Pessoas que se divorciaram da vocação em nome de status ministerial. Ajuda este homem, abre esta visão, renova esta vida, transforma em nome do Senhor Jesus, para que possamos ser eficazes para a glória do teu santo nome. Diga amém. Eu tenho dito nas minhas orações uma coisa para Deus: ajuda-me a não te atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. As minhas orações têm mudado. Me ajuda a não te atrapalhar, Deus. Me ajuda a não te atrapalhar, porque a gente tem o costume de atrapalhar Deus. E é por isso que a gente não dorme à noite, se angustia, se depressiona, quer deixar tudo, quer pegar as malas e sumir e abandonar tudo, porque a gente costuma atrapalhar Deus, passar do limite. A gente se diviniza, você não percebe, mas muitas vezes você está tendo uma ação, você está tomando as mãos de Deus e você está querendo agir, você está querendo fazer o que era para Deus, e é por isso que Ele não opera mais, e é por isso que você sente tanta frustração, desgosto, insônia, e aí vai. Deixa Deus trabalhar. Aquilo que é para Ele, deixa Ele fazer. E aquilo que é para você fazer, fica ali. E tenha fé que Ele é poderoso e autossuficiente para fazer o que Ele vai fazer. Deus abençoe em nome de Jesus.